Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa 24ª Semana Jurídica da Autarquia Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Quero cumprimentar todos os nossos alunos, todas as nossas alunas, os nossos servidores, sem os quais a estrutura para a Semana Jurídica, desde o nascedouro dela, da organização, como da divulgação e da realização do evento propriamente dito, não seria possível. Cumprimentar a nossa professora, coordenadora da graduação, professora Ana Paula, nossa coordenadora de pós-graduação, professora Priscila Simonato, cumprimentar os nossos professores, as nossas professoras, e fazer um agradecimento especial ao nosso palestrante, que é professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, o que muito nos orgulha, e se manteve professor dessa casa, mesmo depois de ascender ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A relação do ministro Paulo Dias Moura com a Faculdade de Direito de São Bernardo é umbilical. É um constante incentivador da nossa instituição. É um guardião, é um protetor, é um amigo, é um conselheiro da faculdade e que serve de referência para todos os nossos alunos e alunas. Eu imagino que no momento em que vocês se encontram de formação, é importante ter exemplos de sucesso, como pessoa e como profissional. E muitos dos nossos professores trazem esse exemplo para os nossos alunos. Aqueles que atuam no direito do trabalho encontram aqui na faculdade desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, professores, advogados que têm relação com o direito do trabalho e com o direito previdenciário e que são destaques nacional e internacionalmente. E assim também em outras searas, na seara do direito penal, na seara do direito tributário, e, obviamente, dentre todos esses professores que servem de exemplo, é importante destacar que o maior deles é o ministro Paulo Dias Moura, que hoje mantém laços permanentes com a instituição. Temos uma proposta de mestrado em curso no Ministério da Educação e, oxalá, ela será aprovada com essa possibilidade do ministro manter os vínculos como coordenador científico desse projeto, que nós aguardamos ansiosamente seja aprovado. Então, aqui, a minha gratidão ao amigo, ao professor, ao colega, sobretudo aqui ao ministro, que saiu de Brasília essa madrugada, e isso mostra o carinho com a instituição, acordou cedo, pegou voo, 3 horas da manhã, chegou em Congonhas às 8, para aqui estar com vocês, né? Para nós nos retroalimentarmos. Eu tenho certeza que ele, quando vem à academia, assim, vai e desce, fica feliz, né? Ganha energia, e para vocês esse exemplo. Então, ministro, meu muito obrigado pelo carinho, pela consideração, porque faz questão de estar conosco permanentemente. E eu vou passar aqui a palavra à professora Priscila para trazer um brevíssimo resumo do currículo do professor Paulo, antes de dar a ele a palavra para essa palestra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Com muita alegria, apresento o currículo do professor Paulo Dias de Moura Ribeiro. Ele que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, coordenador científico do curso de Direito da Universidade Santo Amaro,
professor de pós-graduação em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor de graduação em Direito Civil no Centro Universitário do Distrito Federal, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Católica de Direito de Santos, mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor pela mesma instituição em Direito Civil e pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. O currículo dele é muito mais extenso que isso. Eu fiz um breve resumo para que possamos ouvi-lo, então. Muito obrigada. Bem, bom dia aos alunos e às alunas. Como disse o professor Rodrigo Gago, para mim realmente é um gosto imenso poder retornar a esta casa fisicamente, porque dela não consegui me desligar ainda. Continuo nos quadros aqui da casa, o que me enche de orgulho, finalmente. Eu aqui cheguei por força de um concurso, e um belíssimo concurso que não esqueço, a banca pela qual passei. Então foi uma coisa que uma coisa que ganhamos, né, que adquirimos, está no patrimônio da gente, e fica no nosso direito personalíssimo, que dele não abrimos mão. Mas eu queria, além de saudar os alunos e alunas, eu queria fazer uma ordem de antiguidade, mas eu não me lembro bem da ordem de antiguidade dos professores. Então, vou mencioná-los. As minhas saudações ao desembargador Davi, colega de toga, ao professor Bahia, quem cheguei já estava aqui, Sérgio Iglesias, o Estevam Loré, aqui, estava por aqui. Ao estimado diretor Mauad, quando cheguei, a direção era sua, muito bem acolhido, inesquecível, professor Maestro, professor Thails, que tem raízes santistas, como eu, professor Pedro Marini, Fernando Gagini e acho que falei todos. Faltou? Ah, mas isso aqui tem uma explicação. Eu reservei 3 nomes de mulheres, as 3 mulheres que estão aqui, para pedir que emprestem sua imagem para saudar todas as mulheres aqui presentes. Era isso que eu queria fazer. Então, professoras Ana Paula, Priscila Simonato e Denise Awad, por favor, me emprestem as suas imagens para que eu possa saudar todas as mulheres presentes. Professor Mauad, os embargos foram de declaração foram acolhidos, mas eles já eram tempestivos, que já estavam aqui na pauta. Bem, e agradecer as palavras generosas, né? Diz a música amiga para essas coisas, né? Então o professor Rodrigo Gago faz uma menção tão gostosa assim para encher os corações da gente numa quinta-feira. E é muito agradável poder ouvir essas coisas, mas é coisa para amigo, amigo faz essas coisas mesmo, né? Eu vim aqui trocar uns rabiscos, umas conversas que nós precisamos ter. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a tutela jurídica do meio ambiente e falar a respeito disso, também trazer um pouquinho para aquele tema que hoje em dia nos é muito caro, que é a questão que nós temos com direitos humanos. É uma coisa que está arraigado na gente e precisamos tecer algumas coisas a esse respeito. E, antes disso, eu queria dizer que aprendi com um amigo que nos deixou na Covid, um homem educador de mão cheia, e ele sempre dizia assim, olha, é melhor ter uma capelinha cheia do que uma catedral vazia, mas eu estou vendo que a catedral hoje está absolutamente lotada, né? É muito bacana ver tanto aluno junto, porque nós não temos outro futuro no país, principalmente quando se fala de clima e de inteligência artificial, só há uma saída, é o mundo do direito e o estudante de direito que pode trabalhar para nós, para os melhores dias de todos nós. Bem, quando a gente pensa em tutela jurídica do meio ambiente, a primeira coisa que nós pensamos dependendo do seu credo, é pensar no livro Gênesis, no Antigo Testamento, e falar e lembrar que, de uma hora para outra, de um vazio imenso, Deus realmente mandou fazer luz, e se criaram as luzes, separou a treva da luz. E, dia após dia, Deus continuou no seu trabalho, e a coisa mais bonita que tem é que, depois de tudo que Ele fez para nós, criando os rios, mares, árvores, florestas e tal,
A coisa mais bonita que tem é que ele pegou da terra, ele criou o homem para de tudo isto cuidar. E assim persiste nos dias de hoje. Os gregos têm uma noção absolutamente díspare disso. Mas, curiosamente, também para os gregos, tudo brota de um vazio imenso que eles chamaram caos. E deste caos surgiram, então, os 5 primeiros elementos, que são os 5 primeiros deuses dos gregos, que eram figuras imensas, mas com insuspeitas imperfeições humanas, curiosamente. E aí, desses 5, que são Gaia, Mãe Terra, Tártaro, Abismo, Eros, Amor, Érebo, Escuridão, e, como não podia deixar de ser, Nix, a personificação da noite na pessoa de uma mulher. E depois disso, como os gregos eram muito pouco pudicos, Gaia se une a seu filho, Urano, o céu estrelado, e com ele, então, quando eles se juntam, é que eles criam aquilo que nós chamamos hoje de meio ambiente, ou seja, criando os mares, os rios, as montanhas, etc. Tudo deste caos, desse vazio imenso. E, para quem gosta de mais posições científicas, então nós sabemos que temos o Big Bang. E é uma coisa estranhíssima isso, porque também veio de um vazio imenso, igualzinho. Num dado momento, sabe-se lá por quê, até hoje não entenderam a razão pela qual isso aconteceu, há quase 14 bilhões de anos, aconteceu que houve aquilo que eles chamaram de inflação, o nome é lindíssimo, não cabe na nossa ideia pensar que bilhões de bilhões de bilhões de segundos passou por esse breve período, apareceu a Terra daquilo que eles chamam de inflação, e em bilhões e bilhões de segundos aquilo derreteu, que eles chamam de deflação. E aí apareceu o mundo tal como nós o conhecemos. Os cientistas agora estão preocupados com uma forma diferente. Eles falam, bom, se deu um acontecimento, perfeito, nós conseguimos medir que deu um acontecimento há quase 14 bilhões de anos. Eles se preocupam agora com o que estava antes. Alguma coisa deve ter tido antes, efetivamente, e nós precisamos, incrivelmente, desenvolver isso, porque que tem, como aconteceu isso o antes. O que nós temos só de meio ambiente? Só para ficar com os países mais próximos a nós, Portugal e Espanha, todas as constituições, todas, portuguesa, espanhola e brasileira, todas se preocupam com a questão do meio ambiente, todas. E todas elas têm um ponto em comum, curiosamente, para dizer que todos nós temos a obrigação de defendê-la. É extremamente interessante isso. Tanto na portuguesa, como na espanhola e na brasileira, mas a brasileira vai mais além, dizendo que a obrigação é estatal e é nossa para defender para hoje e para gerações futuras, que eu quero que meus netos possam respirar. Recentemente, abro o Estadão de domingo e vejo um artigo de um articulista do New York Times, falando assim, estamos abrindo 2 caixas de Pandora. Eu falo, poxa, que título interessante. O que seria isso? O que estamos abrindo nessas 2 caixas de Pandora? E ele explica, a primeira coisa, a caixa de Pandora é uma coisa absolutamente comum, ordinária, que uma vez aberta não se sabe quantos males imprevisíveis podem trazer para nós. E ele fala das 2 caixas de Pandora. A primeira, a inteligência artificial. Nós estamos evoluindo extremamente rápido, falando em inteligência artificial, e estamos absolutamente preocupados. A evolução da inteligência artificial é muito mais rápida daquilo que nós sabemos de evolução na nossa vida normal. E nós estamos enfrentando essa evolução imensa, com todas as cautelas que precisamos ter para que isso não traga a maldade da caixa de Pandora. E, de outro lado, a outra preocupação, só para lembrar, muito recentemente teve o Enem, e no Enem,
90% das questões, aquela plataforma das questões não de física, de matemática, mas sim como é que chama isso? Direito pessoal, sei lá. Ela respondeu 90%. Incrível. Acertou 90%. Bom, e a segunda grande caixa de Pandora que nós estamos abrindo diz respeito ao clima. E nós sabemos que realmente isto é extremamente preocupante para todos nós, haja visto que todos os sofrimentos que nós tivemos com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o que aconteceu semana retrasada. Ah, que ótimo. Puxa. Se quiser, pode me dar um convite. Perfeito. Obrigado. Então, para lá, tá? Que bom. O que está acontecendo... Clima. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu há 15 dias, ou pouco mais que isso, com um avião lá em Valinhos. Em janeiro deste ano, em janeiro deste ano, em pleno verão, em Copacabana, fez 18 graus. Imagina o carioca com 18 graus em Copacabana. São coisas absolutamente impensáveis para todos nós, né? Mas nós estamos vivendo isso. A secura de Brasília, falar com o professor Mauad hoje, está em 12%. Quer dizer, é realmente uma coisa difícil da gente controlar. E nós sabemos, estamos sentindo isso na pele. E aí, esta é a grande pergunta que resta para nós e para todos os estudantes de Direito. Nós estamos sabendo que isso está acontecendo. Mas é que tipo de regulações de ética nós precisamos instaurar, estudantes de Direito, para que desta caixa de Pandora não saiam as maldades que nós não queremos que dali saiam. Só um curso no mundo, só um estudo no mundo pode pôr cobro a isto. É o curso de Direito, e é o curso que vocês fazem, que é um curso extremamente, muito bem pontuado, e carrego no coração, por isso, o fato de ter sido professor daqui por força de concurso público. E, bom, então está mais fácil aqui. É interessantíssimo isso aqui, porque fala a respeito até de São Bernardo, de Santo André, que é daqui do lado, onde eu fui juiz durante muitos anos. A revista Veja disse lá das doenças do clima. E nós sabemos disso mesmo, né, que estão acontecendo essas doenças do clima. E ele fala, cara, assim, precisa fazer um grito de alerta, e precisamos resolver isto. É extremamente importante para todos nós esse tipo de ação que só pode partir do mundo do direito, sem dúvida alguma. É tão importante esse tema. Olha lá, o periódico É o País também está preocupado com essa questão das doenças. E, numa pesquisa feita da Universidade de Oxford, na Inglaterra, com 40 mil entrevistados, 40 mil pessoas, com a idade acima de 45 anos de idade, revelou que, em razão de guerras, em razão de alcoolismo, de diabetes e deste momento climático, nós estamos com possibilidade muito maior de desenvolver Alzheimer e outras demências. Nós não queremos isso para nós precisamos de dias melhores para todos nós. Olha lá, os 40 mil. E como é que fica isso para nós? Como é que nós vamos tratar, vamos enfrentar a dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Portuguesa, na Constituição Espanhola e na nossa Constituição? Qual é o nosso vetor principal para tratar da dignidade humana, para que essas caixas de Pandora não tragam prejuízo para nós? Digo lá, eu me agarro ao professor Pacheco Fiorilo, de quem fui aluno. Eu acho que isso aqui, para mim, eu acho extremamente importante. Essa matéria, professor, eu vou deixar aqui. Ele fala, olha, trata-se de estabelecer um piso vital mínimo dos direitos sociais previstos no artigo 6º da nossa Constituição. E eu acho interessante isso, porque ele fala, que termina assim, nós temos que aplicar, por força da Constituição, temos que aplicar um princípio constitucional da ordem econômica, ter adotado uma visão explicitamente antropocêntrica do homem, que reflete em toda a legislação infraconstitucional. E parece que esse é um caminho que nós precisamos nos agarrar
para chegar àquilo que nós tanto queremos nos dias de hoje. Mas antes de entrar e pensar no que a jurisprudência do STJ vem caminhando neste caminho, nesta trilha, eu queria pensar um pouquinho junto, fazer uma costura com vocês, voltando um pouquinho aos anos 60. E nos anos 60, o grande justiloso Norberto Bobbio, é um livro espetacular, chama-se A Era dos Direitos. Ele foi indagado, lá tem uma entrevista dele, onde fazem 3 perguntas básicas para ele, para o Norberto Bobbio. E essas 3 perguntas básicas são perguntas que nos cutucam ainda no dia de hoje. As perguntas foram: diante do aumento incontrolado da população, e que, na verdade, na verdade, o que nós estamos sabendo que no Brasil, a partir do 2040, nós vamos diminuir a população, ao contrário de tudo que se tem expectativa, salvo no estado do Mato Grosso, segundo o IBGE. Mas outros países têm um aumento incontrolado da população, e nós sabemos disso. A segunda questão diz assim: diante do aumento incontrolado da degradação do meio ambiente, uma realidade total. E, por fim, diante do aumento incontrolado dos armamentos, guerras que nós estamos padecendo, que são muito ruins para todos nós, apesar de todos os tratados de direitos humanos que temos. Perguntaram ao justo filósofo se ele ainda acreditava num futuro para a humanidade, que ele chamava de direitos do homem, não... Ele chama de direitos do homem. E ele respondeu positivamente: sim, nós podemos crer num bom futuro para a humanidade. Porque, disse ele, desde a Revolução Francesa, o homem, chama de direitos do homem, o homem tem a possibilidade de eleger uma Constituição, editar uma Constituição, fazer uma Constituição assim, que julgue boa. E nós, cá entre nós temos uma Constituição que nós julgamos boa. Há 36 anos, a Constituição Cidadã, a trancos e barrancos, está sendo fiel da balança da nossa evolução social. Eu ouso divergir um pouquinho do professor Norberto Bobbio para dizer que não foi a Revolução Francesa cá entre nós que trouxe todas essas maravilhas para todos nós, né? Na verdade, nós temos os gregos há muitos anos traçando os direitos da personalidade, temos os romanos pulindo o que os gregos nos ensinaram, e nós temos aí todo o direito assentado na Constituição, sobre os direitos fundamentais nas nossas constituições, e temos os tratados internacionais sobre os direitos humanos. Mas, muito antes disso, fiz um elenco aqui que me parece interessante. Nós tivemos a Revolução Americana, antes da Revolução Francesa. Nós tivemos também o Bill of Rights, quando estabeleceu a impossibilidade de penas draconianas, que é uma grande evolução humana. E nós temos, sem dúvida alguma, a Rerum Novarum, de Leão XIII, que foi para quem é do direito do trabalho aqui mencionado, é a Bíblia do direito do trabalho. Foi dali que surgiu tudo aquilo que nós conhecemos como a moderna legislação trabalhista, sempre muito bem-vinda. Mas ainda ouso divergir um pouquinho, porque em 326 a.C., nós tivemos a Lex Poetelia ou Potelia Papiria, que é realmente o primeiro marco em que o devedor não poderia ser escravizado, nem sequer levado à morte. A mim parece que esses são marcos importantíssimos para que entendamos aquilo que nós pensamos em direitos humanos, junto, sem dúvida alguma, com o que nós pensamos a respeito também de dignidade humana. Está no preâmbulo da nossa Constituição, com todas as letras, que nós vivemos numa sociedade fraterna. Irmãos não brigam. Se vivemos numa sociedade fraterna, significa para nós que então nós vivemos numa sociedade que adora o capital, sem dúvida alguma, numa sociedade que é sustentável, adequada e solidária. E onde nós vamos encontrar isto? Há quem diga que o preâmbulo não faz parte da Constituição, digo eu que faz. Porque está ali, está tudo enraizado ali, e dali que brota todas essas ideias, como o artigo 1º da nossa Constituição,
que trata daquilo que nós chamamos de Estado democrático. Quais são os fundamentos? Algumas coisas são absolutamente importantes para nós. Diz lá, cidadania. A cidadania não é direito de votar e ser votado, nós estamos numa eleição. É muito mais que isso. Cidadania é conquista. É isso que precisa entender. Cidadania é mais que conquista. É desta conquista que diz para nós, ensina para todos nós que nós temos direito a ter direitos. Isso que é importante. E fala lá na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. Para quem está no direito do trabalho. De valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós estamos falando de dinheiro, capital. Se eu não acredito nisso, eu abro o artigo 3º da nossa Constituição, e lá no 3º vai falar nos os objetivos fundamentais da nossa República. E vamos lá encontrar também essas ideias. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, eu preciso de dinheiro, e assegurar o princípio da igualdade de todos. Mas ainda não estou satisfeito com isso. E aí eu vou para o 170 da nossa Constituição, que fala para nós a respeito daquilo que nós entendemos como sendo a nossa ordem econômica e financeira, e nós debulhamos o artigo 170 da Constituição. É muito bacana debulhar o 170, porque ela traz para nós o 170, ela traz 9 princípios, os 9 incisos do 170, é tudo capital, é tudo dinheiro. Fala lá, quais são os princípios da nossa ordem econômica e financeira? Soberania, propriedade, dinheiro. Função social da propriedade, dinheiro. Livre concorrência, dinheiro. Defesa do consumidor, dinheiro. Defesa do meio ambiente, dinheiro. Redução das desigualdades, para desigualdade precisam de dinheiro. Tratamento favorecido para empresas pequenas, busca do pleno emprego de trabalho. E ela fala, então, debulhando 170, nós temos esses 9 princípios. Mas dentro desse 170, no caput, nós vamos encontrar 2 fundamentos. A valorização do trabalho e a livre iniciativa. Dinheiro, capital. E mais que isso, nós temos um fim. Está lá, no finalzinho do caput, está dito lá, tudo para harmonizar uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Que capital é esse que nós queremos? Essa é a minha preocupação. Digo eu, nos estudos que tenho feito, que esse capital é um capital que tem que ter cheiro bom. É um capital que tem que ter perfume. Numa palavra, é um capital que precisa ter alma. E eu uso muito isso nos meus votos, vez por outra, dizendo lá, escuta, o que o senhor pensa que é o seu capital? O que é isso que o senhor pensa? Principalmente nas recuperações judiciais, onde o poder de alguns quer ser maior que o dos outros, também credores. Interessante notar que tudo isso que está na nossa Constituição, que é de 88, a Rio 92 está copiando da gente todos esses ideais, né? Porque lá num dos itens, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e para todas as idades. Dinheiro, capital, alma. E a Agenda 2030, tão aplaudida por todos nós, que diz dos desenvolvimentos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, num deles é absolutamente preciso, quanto mais valoriza a ideia do trabalho da mulher. E diz assim, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nós precisamos disso. Nós precisamos projetar isso para todos nós, colocar nos nossos corações jurídicos essas ideias, mas elas estão na nossa Constituição, porque se eu não gostar de tudo isso que foi falado, eu vou para a ideia de mercado, que está também na nossa Constituição, lá na regra do artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a visibilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico e o bem-estar da população. Então, nós precisamos ter sempre em mente que todos os nossos caminhos precisam exatamente passar por essa ideia de capital, alma.
E essa inteligência artificial que tanto nos cutucou também o Papa. Está aqui no projeto meu. O Papa fez uma carta da sabedoria, em que ele fala, olha, tudo isso tem que ser para o bem, tem que ser para hoje e para o futuro. Tem que pensar no agora e nas consequências que estamos tomando. Porque sem isso, essa ideia de inteligência artificial, dinheiro, não vai cumprir o seu papel. E nós sabemos disso, estamos muito preocupados, principalmente com as eleições que estão chegando nas nossas canelas, e nós precisamos saber direitinho o que vai acontecer disso. Bem, mas, em suma, o que o Superior Tribunal de Justiça tem feito a este respeito? Aí eu trago aqui alguns acordos que me parecem que são bastante interessantes para a gente conversar a respeito de como o Superior Tribunal de Justiça tem agido. Eu pertenço a um grupo de mais 32 colegas do Superior Tribunal de Justiça. Convido pelo professor Rodrigo que leve alguns alunos para conhecer o Superior Tribunal de Justiça, para assistir um julgamento, faça um grupo. Há a possibilidade de se fazer um tour por dentro do Superior Tribunal de Justiça, que é muito mais bonito que o Supremo, falo isso com todas as letras, mas é muito mais bonito mesmo. É outra coisa, é um outro mundo. Nós temos lá 3 sessões com cedilha. A primeira sessão é a sessão de Direito Público, a segunda sessão é a qual participo, que integro, a terceira e a quarta turmas, e temos a quinta e sexta turma, que integram a terceira sessão, que é Direito Penal, Direito Criminal. Todas as matérias de direito público e de direito penal, estas sempre sobem ao Supremo Tribunal Federal, sempre, sistematicamente, porque estão falando de vida, liberdade, dinheiro. Então, essas matérias sempre sobem, tem grande possibilidade de subir ao Supremo Tribunal Federal. Mas, no direito privado, ela para ali, porque a matéria ser privada não tem ordem constitucional, não sobe. Então, a importância do julgamento Superior Tribunal de Justiça são muito relevantes, e eu vivo isto, e nós temos muita preocupação com o que sai do julgamento que nós fazemos. Este é um caso que nós estamos trazendo, é um caso interessante a respeito de... eu trouxe a Unesco aqui, mas já passei por ela, então não vamos voltar para trás, não serve mais. Bom, esse caso de direito ambiental, a construção de uma usina hidrelétrica afetando a produção pesqueira. E houve redução, e nós falamos, olha, o caso é de responsabilidade objetiva. E se é responsabilidade objetiva, o senhor que constrói, o senhor que faça a prova de que sua conduta não atrapalhou a vida dos pescadores. A prova é invertida, que nós falamos que a prova negativa é diabólica, mas aqui não é o contrário, não é o pescador, é a empresa, a construtora da hidrelétrica, que tem que fazer. Não, aqui não afetou prova alguma, ele tem condições de fazer essa prova, é só ele tem condições de fazer essa prova. Outro caso interessante que eu trago à colação é um caso em que da relatoria da ministra Nancy Andrighi, quem também rende as minhas homenagens, em que foi um caso interessante de prescrição. Havia uma ação do Ministério Público, uma ação coletiva, e a discussão era se os direitos individuais também poderiam ser postulados, porque com a ação coletiva o prazo prescricional ficou suspenso. Se esse prazo prescricional também se tocava àqueles que queriam individualmente ajuizar a ação. E nesse voto da ministra Nancy Andrighi, por 5-0, nós entendemos que sim, sem dúvida alguma, havia a suspensão do prazo prescricional. Outro caso que também me pareceu muito interessante, esse é o caso, o outro que eu estou trazendo, também, esse caso foi da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, a quem também rendo as minhas homenagens, e neste caso havia um vazamento de um posto de gasolina, era um cheiro de gasolina em toda a região à volta do posto de gasolina. Fico eu a pensar se é possível dormir com tranquilidade cheirando gasolina. E aí, a discussão era, a coisa era com a Petrobras. E a Petrobras falava, não, é ele que deixou vazar. E o outro falou, não, o senhor que não cuidou do tanque.
E nós vamos ficar nessa discussão até quando? É preciso pôr cobro a isso. Ora, os senhores dois são dois bicudos, os dois, ao mesmo tempo. Por quê? Os senhores têm que cuidar tanto da sua marca e o senhor tem que cuidar do que está fazendo de serviço. Então, nós demos culpa concorrente aos dois, solidariedade, portanto, no direito civil para os dois, e cuidem imediatamente de arrumar a mazela que criaram. E o próximo. O próximo. Se eu faço uma homenagem ao estimadíssimo Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, que nos deixou muito moço, vítima de um câncer arrasador, trabalhou até o último dia da morte, fazendo voto incrível. Um homem brilhante, iluminado, uma pessoa... Bom, foi esse homem, só para contar uma coisa para vocês. Quando o novo Código de Processo Civil chegou e nos deu a obrigação de fazer temas repetitivos, ele me chama para trabalhar com ele. Eu falo, Xará, desculpe, mas eu tenho para mim que é uma bomba que jogaram no colo do juiz. O juiz não sabe fazer lei. O juiz não é para isso. E ele me incutiu a fé de que era a hora do judiciário estar mais voltado para a população. Eu falei, olha, é possível que seja. É possível que seja mesmo. E aí aderi a esse projeto maravilhoso dele, de criar um núcleo lá no Superior Tribunal de Justiça, justamente para fazer esses repetitivos, as demandas repetitivas, e fazer também os temas que são norte seguros, já que o legislador não nos dá esse norte seguro. Então, por isso eu trago esse acórdão para fazer uma saudação a Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, porque, veja lá, era um produto químico que cuidava de madeira para fazer poste. Já não é muito legal criar madeira para fazer poste, né? Não precisa ser com madeira o poste. Mas foi. E aí ele põe lá uns avisos lá e fere uma criança que foi lá e mexeu no que não era para mexer. A defesa desta empresa era no sentido de que, não, mas já colocamos avisos. Ora, mas não basta pôr aviso, né? O senhor tem responsabilidade objetiva, risco criado. O senhor tem que pôr gente lá para tomar conta daquilo. Não pode ser de outra forma. E assim foi por 5-0, um voto que é emblemático no Superior Tribunal de Justiça. Bem, tem mais. Tem um que foi de anteontem. Essa foi a queimadura do adolescente. Bom, esse já está. Bom, Tutotão, Vicunha, não precisa, Vicunha é muito antigo. Teve um outro, que aí sim é meu. Está chegando. Outro. Esse é meu. Também caso de pescador, igualzinho, né? E se o Ministério Público tinha ou não interesse para essas demandas, nós temos, e essa dimensão, essa legitimidade do Ministério Público, sem dúvida alguma, para defender interesses homogêneos. E aí, o que nós fizemos, e fizemos isso anteontem, igualzinho. Pescadores vítimas de derramamento de óleo são considerados consumidores por equiparação nos termos 17 do Código de Defesa do Consumidor. Eles também têm, eles não precisam fazer mais prova, eles já são consumidores como tal, têm toda a proteção constitucional e toda a proteção legal quando são afetados por isso. Um outro meu também. Eu gosto de falar dos outros, mas não sei por que colocar no meu aí. Bom, vamos pular esse aí. Também é uma usina chamada 120 km de Salvador, uma hidrelétrica chamada Pedra do Cavalo. E se os habitantes lá foram ou não foram atingidos por essa obra. E aí nós falamos que deve ser reconhecido. Não, é isso que eu estou errado. Não trabalho bem com isso de jeito algum. É essa aqui, é essa. Deve ser reconhecida a competência dos juízes das relações de consumo para o processamento dessa ação, pois também
presente a relação de consumo por equiparação nesta hipótese. Eu falei que trouxe um de ontem, e esse eu acho interessantíssimo. Inteligência artificial. O que nós temos? Nós temos uma lei, que é o Marco Civil da Internet. Nesse Marco Civil da Internet nós temos muitas coisas. Essa lei já é um pouco antiga, não é tão nova assim, não é de ontem. Mas agora que começam a surgir, a encostar no Superior Tribunal de Justiça seus temas. E um deles foi se a Google poderia ou não poderia retirar do vídeo da circulação da plataforma mensagens que seriam consideradas ofensivas. O Google falou, eu posso, nos termos da lei. E do outro lado falou, não, não pode, tem que haver uma notificação para a retirada do conteúdo. E nós, isso foi anteontem, isso não está nem publicado, esse acordo. Deixa eu pôr aqui. Este não foi nem sequer publicado. É esse recurso especial. Nós falamos que era para bloquear? Sim, pode bloquear sem dúvida alguma. Desde que ele encontre situações em que avalie, esta plataforma avalie situações que não estiverem conforme o bem comum, ou conforme os ditames, ou a política da própria empresa Google, seria possível ela imediatamente intervir, independentemente de ação judicial. Mas, de qualquer forma, a matéria ali foi para... É recentíssimo esse caso. Deixa eu pôr o número aqui. Está aí, 239.749 São Paulo. É recentíssimo. Acho que ainda nem foi publicado, foi de anteontem. Bem, eu, começando a dar os trâmites por findos, eu dou, nesse instante, eu me lembro muito, nessa casa, principalmente, eu me lembro de falar alguma coisa do Padre Vieira. O Padre Vieira nos ensinou que uma coisa é sensacional, e acho que é a cara do nosso curso de Direito. O Padre Vieira nos ensinou que uma coisa é o semeador, outra o que semeia. Continua o Padre Vieira. Uma coisa é o soldado, outra o que peleja. E continua o Padre Vieira. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Eu tenho para mim que acontecimentos como esse, aqui nessa benfazeja casa de ensino jurídico, é de quem sabe o que é governar, é de quem sabe o que é pelejar e de quem sabe o que é semear. Porque ainda com o Padre Vieira, ele nos ensinou também uma coisa que não me sai da cabeça. Os passos passam, as pegadas ficam, e as pegadas do curso de Direito, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para quem passou por aqui, fica guardada no coração de todos nós. Muito obrigado, senhor diretor. Um abraço. Bom, cumprimentar o nosso ministro, nosso professor Paulo, pela brilhante exposição, tema atualíssimo. O direito ambiental é tema atual, é tema urgente, que interessa a todos nós, né? E que tem reflexos em todas as searas. Na seara tributária, há uma discussão incessante de benefícios fiscais para os menos poluentes, do crédito de carbono, né? Na seara do consumidor, na seara trabalhista. Ou seja, o direito ambiental ele é de interesse comum para todos aqueles que militam no direito. E eu vou abrir as perguntas, né? Para que nós temos, obviamente, uma restrição de horário, mas algumas perguntas são possíveis, e eu gostaria que os alunos, então, indicassem o desejo de perguntar, assim como os nossos colegas professores, começando aqui com o professor Mauad, Talide. Começando aqui com o professor Mauad, e os alunos e alunas que desejarem perguntar, fiquem à disposição.
Bom dia a todos e todas. Eu não poderia deixar de fazer aqui uma singela homenagem ao nosso querido professor Paulo Dias, me filiando a tudo que foi dito pelo professor Rodrigo, nosso diretor, porque, de fato, quando nós tivemos a sorte, vamos dizer assim, de contar com esse ingresso do professor Paulo Dias na nossa faculdade, foi um motivo de muita alegria, num concurso extremamente disputado, né, com concorrentes não menos elevados, não menos competentes, e, nada obstante, para a alegria geral, vamos dizer assim, o professor Paulo Dias obteve o êxito nesse concurso, ingressou, naquela época, desembargador do Tribunal de Justiça, daqui de São Paulo, e passou a ministrar as suas aulas sempre de uma maneira muito inovadora, né? Com uma participação permanente dos alunos em grupos, em debates. Eu que adoto também o modelo de seminários aqui na faculdade, em paralelo com a ministração das nossas aulas, o nosso programa, me valia muito dessas suas experiências, dessa metodologia bastante avançada, para também professor Bahia, também se vale de seminários, né? Nos tempos atuais, isso tem se revelado tão importante, porque a oratória é uma das habilidades mais importantes para aqueles que atuam no mundo do direito nos dias de hoje, né? Cada vez mais se fala em inteligência, se fala e se aplica inteligência artificial, os tribunais, inclusive, discutem isso, né, ministro? Inteligência artificial, a sua aplicação, etc. Eu, há pouco, comentava com a professora Denise que não é o tema geral do evento, mas, desde sexta-feira passada, quando recebemos aqui, o professor Gilberto trouxe o ministro Paulo Sérgio, seu colega de STJ, e, desde sexta-feira passada, só nos últimos dias, um tema recorrente de todas as palestras foi inteligência artificial, né? E isso, evidentemente, nos incomoda, nos angustia bastante, ministro, porque a gente não sabe em que mundo, propriamente, nós estamos entrando, né? Porque os desafios são imensos. Toda e qualquer ferramenta tecnológica, ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, a gente sabe disso, né? A tecnologia em si, ela é inerte, o problema é o uso que nós fazemos dela, né? A energia nuclear, em si, é um bem, mas ela pode ser utilizada para a morte, né, para a destruição, né? E isso está comprovado pela primeira vez na história da humanidade, em bilhões de anos. O ser humano ele tem a capacidade de destruir a vida na Terra, né, se valendo da tecnologia da energia nuclear, das bombas atômicas. Mas, voltando, então, Vossa Excelência, que está no tribunal, um dos tribunais mais importantes, que se auto-intitula o Tribunal da Cidadania, né? O que Vossa Excelência poderia nos trazer de discussões, debates, enfim, de reflexões que estão sendo levadas a cabo no âmbito, particularmente, do STJ, sobre essa questão da inteligência artificial, do ponto de vista da proteção da sociedade, né? Porque, não obstante as tecnologias estejam avançando numa velocidade absolutamente avassaladora, os princípios dos direitos humanos, né, os princípios do direito ambiental, que estão diretamente relacionados a isso e tal, eles se mantêm, né, eles são permanentes, tá certo? A proteção humana, a proteção do meio ambiente, isso deve se manter. Agora, os valores que estão envolvidos em todo esse debate, não é possível, dizem os especialistas, frear o avanço tecnológico, mas será que não é possível direcionar esse avanço tecnológico para o bem da humanidade, né, diante desses desafios terríveis que nós temos enfrentado nos últimos tempos? Enfim, eu queria ouvir um pouco o ministro sobre isso, até porque Vossa Excelência abordou também essa questão da inteligência, tocou neste tema aqui em alguns momentos, e isso está a nos afligir muito. Não apenas do ponto de vista das profissões, que já é algo bastante aflitivo, né?
mas do ponto de vista da própria existência humana, da existência da vida da Terra, enfim, e toda a sorte de abusos, né, que nós estamos enfrentando nos últimos anos, justamente em função desses avanços tecnológicos. Não é possível freá-los, mas o que é possível, na sua avaliação, ministro Paulo Dias, fazer para que nós possamos direcionar esses avanços tecnológicos para o bem comum, para o bem da humanidade, né? Coibir, evidentemente, todos os excessos e abusos, Vossa Excelência citou aqui o Google, etc. O que é possível fazer, até em termos mais práticos, para que nós possamos proteger a sociedade dos malefícios desse lado ruim que as novas tecnologias podem nos trazer. É isso. Muito obrigado. Uma vez mais, homenagear, cumprimentar a todos os funcionários, alunos, queridos mestres, senhor diretor, parabéns pelo evento, né? Muito obrigado. Eu que devo agradecer a sua manifestação. Vou pegar um gancho. Eu sempre diretor, né? Nos meus cursos de pós-doutorado, os títulos não se perdem, então sempre diretor. Eu quero dizer para todos os alunos que a minha chegada ao Superior Tribunal de Justiça teve uma manifestação decisiva dessa benfazeja Casa de Ensino. Estejam, portanto, saibam que podem contar com a força cultural, social desta benfazeja Casa de Ensino. Dia destes chegou aos meus ouvidos, dia destes é esta semana, chegou aos meus ouvidos que o ChatGPT, ele pega um voto e faz a ementa. Falei, mas que maravilha! Chamei a minha assistente, que é formada aqui, a Daniela. Ô, Dani, fala um favor para mim. Pega um voto do passado, claro, né? Põe um novo, sabe lá se isso voa, deve voar da caixa de Pandora. Falei para ela, põe o voto aqui por inteiro, vamos ver o que é que o ChatGPT põe na plataforma dele, põe na ementa. Vamos ver se isso funciona. Puxa, que progresso que nós vamos ter. Aí, pois, eu testemunhei. Eu vi, voto muito grande, tem que diminuir, assim não serve. Quer dizer, não é tão bom assim. Mas eu queria dizer uma coisa, professor Malvado, que me chama muito a atenção, é o desenvolvimento dessas plataformas, principalmente no campo do direito do trabalho. Isso me chama demais a atenção e é um tema que vem cutucando sobremodo o Superior Tribunal de Justiça e o TST. É o Uber. Um dos primeiros casos que nós começamos com o Uber, o que é que nós podemos fazer de melhor? Um dos primeiros casos caiu comigo. O primeiro caso caiu comigo. Era um conflito de competência. E, nesse conflito de competência, lá em Minas Gerais, se discutia. A pessoa queria receber um dinheiro do Uber porque foi alijado da plataforma. Ele falou, não posso ser alijado. E foi ao juízo e entrou na Justiça do Trabalho, de lá. E o colega mineiro falou, aqui não, o senhor não tem vínculo, não tem subordinação, vai para a Justiça Comum. O juiz da Justiça Comum, opa, que é isso? Tem vínculo, sim, de alguma forma. Vamos parar onde tem que parar, lá no Gardelão, o Superior Tribunal de Justiça, para resolver essa parada. Bom, e aí, pelos pouquíssimos conhecimentos que ainda tem de direito do trabalho, tem que ter subordinação, horário, etc., remuneração, e lá trabalha com uma plataforma que o admite em determinadas condições, e falei, olha, então a competência é da Justiça Comum. E, para minha surpresa, isso foi na sessão com C-Cedilha. Sessão com C-Cedilha é o nosso grupo aqui no Tribunal de Justiça, onde se juntam duas câmaras. Lá se juntam duas sessões. Por 9-0, nós entendemos que, efetivamente, a matéria era da competência da Justiça Comum. Não demorou nada, Supremo Tribunal Federal foi cutucado pela matéria no voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou, existem novas formas de trabalho, nós estamos evoluindo para isso, então a competência é, efetivamente, da Justiça Comum. Mas não demorou nada, chegou um outro caso, também na mão dele, por uma visa atrativa, né? Chegou também na mão dele, e ele falou, mas já foi falado que não é da Justiça do Trabalho, e ele ficou bravo no voto dele. Não adianta. Bom, neste meio tempo, chega no TST uma matéria, o desembargador Breno
ministro mesmo, falou, não, a matéria é da Justiça Comum. Bateu um outro caso lá, o ministro Arthur Ramos, não me lembro o sobrenome, desculpe, falou, não, essa matéria é da Justiça Comum. E daquele que foi o presidente, meu Deus do céu, Lélio Bentes, ainda é, que agora vai ser o Aloysio, né? Ele falou, não foi por maioria. Não, essa matéria é da Justiça do Trabalho. Bom, aí veio o governo, preocupadíssimo com isso, né, e fez uma lei. Mas a lei só cuida de previdência, tem que recolher previdência, então não resolve. Quer dizer, a matéria continua no gardelão, né? Ou seja, o judiciário é que tem que dizer. E aí? Aí o Supremo abriu a repercussão, e, aberta a repercussão, sabe-se lá Deus quando é que nós vamos chegar a um sucesso. Então, este é um caso que nos preocupa. Assim como nos preocupa, caso que também caiu na minha mão, meio para-raio, caiu um caso da demanda predatória. É um caso terrível. Há autores de demanda predatória que moram em São Paulo, estão demandando no Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, e assim vai, né? Mas não é um, dois, são inúmeros os casos. E aí eu preparei um voto que veio por força de provocação da Justiça do Mato Grosso do Sul, que lá também a demanda nesse sentido é imensa, e aí veio a inteligência artificial, fiz uma audiência pública, os tribunais de justiça mostraram dados avassaladores do quanto se perde por força da inteligência artificial, o quanto se perde de dinheiro com esse tipo de demanda. E aí eu fiz um voto dizendo, olha, uma coisa é demanda predatória, que a inteligência artificial reconhece, sabe afastar, do que é demanda de massa, né? Essas ações que nós temos contra o INSS, ações de telefonia, é coisa diferente, são coisas díspares. E também, mas é a inteligência artificial que fez isso. E diz até o cálculo, professor Mauá, de quanto que se perde dinheiro. Então, eu fiz um voto lá propondo que, em determinadas situações, o juiz de direito... Fiz uma emenda, um tema, fiz a proposta do que diz o Código de Processo Civil. Em determinadas situações, é possível que o juiz tome providências para o feito ter desenvolvimento válido e regular, é o que se quer, né? Porque, no passado, culpa do Superior Tribunal de Justiça, choveram demandas, eu era desembargador, choveram demandas de cadeiras de poupança. É uma barbaridade. Dá para o senhor trazer uma continha aqui da cadeira de poupança? Aí recorria, não juntava, mas recorria, e a Casa de Caridade Superior Tribunal de Justiça, a qual eu pertenço, dizia assim, não, isso depois se prova. Depois se prova, nós ficamos com isso, quando o processo baixava, liquidação, zero, porque não tinha contra a cadeia de poupança. Quanto de dinheiro se perdeu num movimento desse, absolutamente desnecessário. Na mesma toada, professor, nós tivemos aquelas demandas de prestação de contas. Qual é a prestação de contas contra o banco tal? Mas de que o senhor quer prestação? Quero contas. Mas tem que dizer do que é. Aí o Superior Tribunal de Justiça, não, deixa fazer, deixa, depois a gente vê. Depois a gente vê, a água veio na canela da gente, falou, e agora o que se vê o quê? Se não tem? Agora, não, só agora que nós, vendo esse negócio de demanda predatória, falamos, escuta, o senhor quer contas? Tudo bem, diga o número do documento em que o senhor se embasa, o documento que o senhor se embasa, e qual o período que o senhor quer contas. Chegou, acabou. Mas demorou. Demorou, porque a coisa chega lá, e lá é Tribunal da Cidadania, né? Nós não podemos brecar certas coisas. Talvez devêssemos, porque esse tipo de acontecimento não teríamos. E outras coisas que a inteligência artificial faz, que são muito ruins. Acho que eu estou falando demais, mas esse caso é interessante. Chega um final de ano, uma senhorinha lá de Santos, tem um plano de saúde lá em Santos, chega no final do ano, novembro, vê um boleto para ela, com letrinhas que eu não conseguia ler, eu vi no processo, sim, está atrasado do mês passado. Então, a senhora
A senhora agora tem que entrar no www, não sei o que, tal. E eu não sei fazer isso. Fiquei pensando na senhorinha. Ela não conseguiu, ela nem prestou atenção, veio o boleto, ela pagou. Agora, o atrasado, eu não sabia. Bom, e aí, então, o plano de saúde corta, tabelinha, dezembro, final do ano. Maravilha, né? Aquela associada de anos e anos. E a nossa colega falou assim, ela atrasou mesmo. Aí mora, tá direito a corta da vista. Isso não é capital. Não é o capital que tem perfume, porque eu tenho certeza que o diretor dessa empresa não tinha conhecimento num caso desse. Porque o que é normal numa situação dessa? O senhor está devendo? Vem um outro boleto, né? Esse aqui não foi pago. Aí eu vou e pago. Agora, cortar por cortar, isso não é possível, no meu modo de ver. Aí virei para 4-1. Assim como também, teve um caso lá que me pareceu absolutamente injusto, por questões de plataforma. Vai lá uma pessoa num determinado plano de saúde, eu quero ser associado aqui no plano de saúde. Aí o plano de saúde puxa o Serasa do homem, ou da moça, e estava negativado. Aí foi ao voto, está negativado, o plano de saúde pode rejeitar, vista. Não é possível. Nós não temos castas nesse país. Ainda não temos, tomara a Deus não tenhamos. Não é possível separar aqueles que estão negativados dos que não estão negativados. Eu nem sei por que foi negativado, se o processo de negativação foi correto ou não foi. Isto não pode, porque isto é contra qualquer dignidade humana. Virei 4-1. E assim, nós estamos tentando conviver com algum sabor, professor Mauad, o sabor que nos interessa, né? Esses nortes que nós precisamos ter, que eu acho que tudo aí passa, efetivamente, porque espécie de capital o senhor acha que tem, principalmente na recuperação judicial, a que fiz menção. Se nós temos uma sociedade que é fraterna, se nós temos uma recuperação judicial, que é o processo, já estou inventando outro caminho, se nós temos uma recuperação judicial para salvar a empresa, que continua dando emprego, que continua gerando tributo, pagando imposto, vai lá uma empresa lá no Rio Grande do Sul, que estava contratada pela Petrobras para plataformas marítimas, grandes navios e plataformas de petróleo, e a Petrobras corta, e a empresa fica asfixiada, pede recuperação judicial. Vai na recuperação judicial, um credor, como é público, chama-se China Bank. O seu China Bank foi lá, não foi na Assembleia Geral de Credores, porque desdenhou da Assembleia, não preciso ir. Por quê? Porque eu tenho garantia. Eu tenho garantia. Eu não vou na Assembleia, eu vou cobrar do garantidor e pronto, do avalista. Eu não me conformo com isso. Agora, se todo mundo vai, se nós estamos num processo de inovação, para construir uma sociedade fraterna, ora, o senhor tem que também se quedar a este princípio da nossa inovação. Veio para cá, o senhor se submete à nossa lei. Aí ficou apertado. 2-2. Aí ele cedeu o crédito para outro e nós, no judiciário, não se pronunciou no risco do 2-2, o capital, que não é este que eu falo, né? Capital com alma, ele pulou fora e vai embora e cedeu o crédito para outro. Em suma, professor, nós temos grandes enfrentamentos com a inteligência artificial, sem dúvida alguma. Vai resvalando na gente essas coisas, né? E nós temos que ter em conta isso aí, a sabença que o nosso Papa, a preocupação do Papa, nos trouxe nessa carta que ele dirigiu para nós. E não tem outro caminho, diretor. O caminho é a Faculdade de Direito, que não tem... E boa Faculdade de Direito, com ensino e ensino de qualidade, que é o que os senhores estão tendo aqui. Eu fico muito feliz de pertencer a esta benfazeja Casa de Ensino. Para prestigiar o aluno, da mesma maneira que nós prestigiamos os professores através do professor Mauad, vou abrir a pergunta ao colega
e depois eu encerro na medida em que nós já temos um horário avançado, entendendo que o ministro acordou às 3, veio para cá, de Brasília para cá, e tem outros compromissos, tá bem? Eu sei que seria desejo de muitos a pergunta, mas, a depender, poderiam enviar um e-mail para a diretoria e depois a gente conversa com o ministro a fim de responder. O trabalho vai ficar aqui, tá? Então, para o colega representando os alunos, por gentileza. Bom dia a todos e todas, parabéns ao palestrante, ao palestrante Paulo Dias Moura Ribeiro por essa excelente palestra. Meu nome é Ismael, sou do primeiro ano. A minha pergunta é a seguinte: o senhor mencionou que todos os nossos passos, né, para deixar boas pegadas, precisa passar pelo conceito capital-alma, né, como uma solução possível para a concretização da tutela dos direitos humanos e do meio ambiente. A minha pergunta de que maneira o direito, e mais especificamente a jurisprudência, pode contribuir de forma eficaz para essa tutela, considerando esse conceito de capital como bom perfume, né, que o senhor bem mencionou. Bem, eu agradeço a questão, porque acho que realmente tudo passa exatamente gira em torno desta ideia. No mundo, o mundo dos negócios, que é o artigo 104 do nosso Código Civil, a validade dos negócios jurídicos requer agente que é capaz, que é uma outra, não é qualquer agente, é um agente que é capaz, o objeto que é lícito e uma forma que é adequada. Tudo que passar por aí está no mundo do direito e é lícito e aplaudido pelo mundo do direito. O que não está no mundo do direito e com ele não se adapta, não se conforma, são os vícios do negócio jurídico e, principalmente, a simulação. Isso daí afronta o nosso paladar jurídico, afronta os nossos sentimentos, principalmente que nós vemos simulação. Vou lhe dar um exemplo de simulação gritante, escrachado, horrível, mal feito, mal formulado. Por quê? O diabo sempre deixa o rabo de fora. Um casal em Brasília vivia muito bem numa casa do Lago Sul, que é uma região absolutamente nobre lá de Brasília, empresário de dinheiro, se separa, preparando a separação, ele pega essa casa, palacete, pega essa casa, vende para um grupo do qual ele fazia parte junto com primos. Comprou por 2, vendeu aos primos, para a empresa dos primos, que ele fazia parte, pelos mesmos 2, anos depois, e quando separou, falou, não há nada a partilhar. Entrou com a ação, porque isso daí é simulação, né? Junção de 2 ou mais para prejudicar um terceiro. Entrou com a ação, tribunal, o juiz da primeira instância falou, não, fez um negócio jurídico com outro qualquer. Veio ao meu TJão, o maior Tribunal de Justiça do mundo, somos 360 desembargadores, veio ao TJão, o TJão falou, olha, parece que tem um cheiro ruim, mas o negócio jurídico foi perfeito e acabado. Vai ter que cair na minha mão. E aí, veio o advogado fazer a sustentação. Eu quero ver quem é o ministro desta casa que vai deixar de julgar segundo a súmula 7, que é aquela súmula que diz, olha, o tribunal já falou, está falado, não tem mais o que fazer. Quem é o ministro desta casa que vai falar contra a súmula 7, neste caso, julgado e rejulgado por 3-0 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Ele acabou de mal criado, que assim não se faz. Isso não se faz em lugar nenhum. O advogado é uma pessoa que sempre tem elegância. O trato do advogado, eu fui advogado, o trato do advogado é a coisa mais espetacular que tem. Adoro receber advogado no meu gabinete, quando ele vem despachar com seriedade, com coisa séria, tratando bem. No mundo do direito não há espaço para malcriação, nós temos caneta para escrever. Quando ele acabou de falar, só acabou de falar.
Então, eu vou lhe dizer quem é o ministro que vai mudar isso aqui. 5-0 ele perdeu. Porque era uma simulação estrondosa, vergonhosa. Ele vende para uma empresa, não aparece dinheiro. Não circula, mesmo que seja pelo aquele preço que foi, que já não é admissível. Não era admissível. Não circula dinheiro, porque se não circula dinheiro, não tem negócio jurídico. Forma adequada. Então, não houve negócio jurídico. Então, nessas condições, eu quero dizer para o senhor, e com muito gosto eu falo isso, que não há curso mais bonito no mundo. A medicina é muito bacana, né? Eu venho de médicos, de família de médicos, todos de branco, bonitinhos e tal. Mas não há no mundo coisa que mate mais do que o infarto por desgosto. E só do mundo do direito para reparar estas coisas. Diz que há um poeta, autor desconhecido, não sei se é desconhecido, que eu vou falar para o senhor. Dizem que é também um apresentador de uma TV em Campinas. Eu não sei, a origem eu não sei. Mas, se o professor me permite, o nosso diretor, esse verso parece que diz tudo que nós estamos sentindo neste momento, para mim, de regozijo. Já ouvi silêncios vãos, silêncios sábios, já ouvi conselho vão, já vi beijos sem tocar os lábios e toque sem usar a mão. E dessa observância calma, um verso eu deixo de lição. Feliz é quem toca com a alma e enxerga com o coração. Felicidades a todos. Muito obrigado.